Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite, o nosso estudo bíblico. Nós vamos falar com o Senhor em oração. Queremos agradecer a todos que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos dando o último estudo sobre a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então vai ser com certeza uma bênção. Nós estudamos essa carta aí por vários meses, né? E começamos ano passado a primeira carta e agora estamos concluindo a segunda carta com alegria. A partir de quarta-feira, uma nova série de estudos, uma nova série de mensagens com a graça do Senhor. Nós vamos nesse momento orar, vamos colocar diante do Senhor a vida dos enfermos, vamos colocar diante do Senhor as famílias enlutadas também. Nessa noite nós vamos também pedir a Deus que esteja abençoando, ouvindo aqueles que serão apresentados aí pelos queridos irmãos. Você pode colocar diante do Senhor aquela pessoa que você está lembrando, né, que precisa das nossas orações. Eu queria que os irmãos estivessem orando pela saúde dos pais da Cris, né, minha esposa, precisam das nossas orações. Estejam orando também pela tia dela, uma tia dela chamada Beatriz, precisa muito das orações. Vamos estar orando também pelo nosso irmão Enéas, que vai operar amanhã, não é? Não é isso, se eu não me engano? Vai operar amanhã. Vamos pedir a Deus, está pedindo pelo Enéas também. Mais algum pedido, irmãos? Algum pedido específico? Marcelo? Vamos orar por ele, pelo Marcelo, está bem? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que esteja abençoando todos que estão enfrentando essa enfermidade, né, livrando. Que Deus possa estar dando livramento a todos nós, em nome de Jesus. Vamos colocar também diante do Senhor aquilo que nós já temos orado pelas famílias. Nós temos orado pelas famílias, temos orado também pelos governantes, pela nossa nação. Temos pedido a Deus que esteja abençoando a nossa nação. E nós também vamos colocar diante do Senhor a vida da igreja, que caminha aí para os 100 anos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aprender da Tua palavra, louvarmos ao Teu nome, cantar louvores ao Teu nome. Ó Deus, fazermos orações, nós estamos aqui para isso, ó Pai, para colocar diante do Senhor as nossas petições. Queremos, ó Deus, suplicar por aqueles que estão enfermos, Senhor. Suplicamos, ó Deus, por cada um. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor derrame graça, misericórdia e o Teu poder, ó Deus, sobre essas vidas, no nome de Jesus. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as pessoas que foram citadas, em especial, ó Pai, o nosso irmão Enéas, que vai fazer essa cirurgia amanhã, que ele possa, ó Pai, contar com a Tua graça, a Tua misericórdia, e que possa dar tudo certo, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, nessa noite, traga edificação para as nossas vidas, por Tua palavra. Abençoe a conclusão desse estudo, que fique aplicado ao nosso coração, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles propósitos também que escolhemos para estarmos orando. Nós estamos orando pelos governantes, e nesse momento, ó Deus, em especial, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as eleições municipais, para que, ó Deus, possa... em cada lugar, ó Pai, o Senhor possa fazer, ó Deus, com aqueles que têm um bom coração, aqueles que têm, ó Deus, de fato, ó Deus, boa intenção, que eles possam, ó Deus, no nome de Jesus, serem escolhidos. Abençoe também, Deus, o povo, para que haja, Deus, hombridade, haja caráter, ó Deus, nas escolhas. Nós pedimos, ó Deus, também que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida das famílias da igreja. Temos orado,
Oramos, ó Deus, pelos casais, oramos pelos nossos filhos, oramos pela relação pais e filhos. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que você abençoe a relação entre irmãos na fé. E pedimos também, Deus, pela igreja que caminha, Deus, para os 100 anos. E esperamos, ó Deus, que o ano de 2021 seja um ano marcante, seja o melhor de todos os anos, ó Deus, seja um ano em que nós vamos experimentar, de fato, ó Deus, e perceber o Teu poder atuando enquanto servimos o Senhor, anunciando a Cristo Jesus. Essa é a nossa súplica, Deus, a nossa oração e o pedido que o Senhor nos ouça nessa noite, ó Deus, e nos edifique no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, a equipe de cânticos tem a oportunidade. Boa noite. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé para louvarmos a Deus. Vamos começar cantando com o Meu Barquinho. Balançou meu barco em alto mar.
Quero descer. Se os irmãos quiserem sentar. Eu quero pedir a minha mãe para orar.
Com alegria, então, irmãos, vamos terminar este estudo da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E eu vou convidar os irmãos para abrirem lá em 2 Coríntios, no último capítulo. E na próxima semana começaremos, então, uma nova série de estudos. 2 Coríntios, capítulo de número 13. Todos acharam? Diz assim: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e todos mais que outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato fui crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos vós. Deus, fala ao nosso coração nessa noite, com poder e graça, por meio da Tua palavra, Senhor. Nós já lemos e temos a certeza que o Teu Espírito há de aplicá-la em cada coração, em nome de Jesus. Nós vamos então, irmãos, estudar a palavra de Deus. Eu queria que você deixasse aberta a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, porque são vários temas que o apóstolo Paulo trata, e eu queria falar com os irmãos aqui rapidinho destes temas. O apóstolo Paulo, ele está encerrando então a sua carta àquela igreja, e neste encerramento, ele está dizendo para aquela igreja o seguinte: olha, chega. Ele está dizendo, agora eu vou ter que tomar uma decisão mais dura. Porque até o nosso Deus age assim também, não é? Deus é misericordioso, é ou não é? A misericórdia dele se renova dia após dia, manhã após manhã. Mas uma das maneiras de Deus usar a nossa misericórdia, de Deus usar da sua misericórdia, é justamente quando Deus, ele pesa a mão sobre nós, nos disciplina, nos corrige. A Bíblia diz que Deus é um Deus que nos ama e por nos amar nos corrige.
Pois qual é o pai que, amando o filho, não o disciplina? Inclusive, o livro de Provérbios mostra o tempo todo, liga o tempo todo a disciplina ao amor, dizendo que o pai que ama o seu filho, cedo o disciplina, mas aquele que não disciplina o seu filho, não o corrige, muitas vezes pode até pensar que está demonstrando amá-lo. Pelo contrário, está demonstrando é que não ama, porque a correção, ela muda o coração da criança, ela faz com que o filho possa entender, e não só da criança, né, do adolescente. Eu queria que você recorresse aí à sua memória. Eu tenho uma memória boa para essas coisas, né? Não tão boa para outras, mas para essa sim. Eu lembro das correções pontuais que os meus pais me deram. E eu lembro quando as coisas passaram assim a fazer sentido. Poxa vida, eu fazia isso de errado, de repente, aquela correção ali serviu. Nunca mais eu fiz. Porque foi uma ação de Deus através da vida dos meus pais, me corrigindo e me levando a entender o que era necessário para proceder de uma melhor maneira. Então, o apóstolo Paulo, como um pai amoroso, paciente, mas no limite já, está dizendo para aquela igreja: eu estou indo até vocês, e agora quando eu for até vocês, já que vocês estão dizendo, era o que aquela igreja estava falando, que o apóstolo Paulo, ele era muito valente de longe, porque ele escrevia umas cartas duras, mas quando ele estava próximo da igreja, ele era fraco. E eu expliquei para os irmãos que o próprio apóstolo Paulo fala isso aqui na segunda carta, que os irmãos estavam entendendo errado, porque na verdade, quando ele estava longe, ele exortava, quando ele estava perto, ele era humilde, não querendo exercer a autoridade que ele tinha. Ele poderia dizer: olha, eu como apóstolo de Cristo, mas ele se colocava ali como irmão. Então, para que você possa ter ideia, olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 12, no finalzinho, a partir do verso de número 19, o apóstolo Paulo diz aí: olha, vocês acham que eu estou sempre me desculpando convosco, porque eles achavam sempre que o apóstolo Paulo estava devendo, né? Até falei um pouquinho aqui sobre isso no último estudo, aquela situação, de vez em quando você conhece alguém que parece que você tem uma eterna dívida com aquela pessoa, para com aquela pessoa. Às vezes você nunca nem conversou direito, nem conviveu, não teve oportunidade de praticar nada e nem pensar nada em relação àquela pessoa, contudo parece que você é um eterno devedor dela. E essa situação, irmãos, enche a paciência, vamos dizer assim, tem um limite. E é o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para aquela igreja: olha, eu estou no meu limite, porque eu fui até vocês, não fui pesado, sempre dei bom testemunho, estive aí no meio de vocês com demonstração do poder de Deus. No entanto, mesmo assim, parece que eu estou devendo vocês, desculpa e tudo mais. E ele diz aí, olha, versículo 20, olha, mas eu temo que vocês vão se decepcionar, porque vocês estão pensando que eu vou chegar aí da mesma forma como sempre cheguei, mas não vou chegar. É o que ele está dizendo: olha, temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que eu vos quero. Qual que era a forma que o apóstolo Paulo queria? Que aquela igreja se arrependesse. Então ele diz: e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, declarações, intrigas, orgulho e tumultos. Ele está dizendo: olha, é possível que eu chegue aí e tudo que eu escrevi para vocês aqui, para vocês evitarem, esteja sendo praticado. E aí vocês também vão ter da minha parte o que não esperam. E é por isso que ele diz aqui: receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vocês, como eu já fui tantas vezes, e venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram.
O apóstolo Paulo está dizendo, ó, essa igreja tem um histórico de confusão, de coisa errada, de não querer mudar, e eu espero ter com vocês encontrar o pessoal arrependido. Mas pode ser que eu chegue aí e tenha a surpresa e me sinta humilhado por causa disso, percebendo que nada aconteceu. Um dos mistérios, irmãos, que existe no ministério, que Jesus nos chama para servi-lo, ministério chamado pastoral, evangelístico, missionário. Se você tem o desejo de cuidar de pessoas, evangelizar, apresentar Jesus, se você vive de fato o que Jesus disse, que é indo pregar o evangelho a toda criatura, você vai perceber que muitas vezes os resultados, eles não correspondem com as nossas expectativas. Eu não sei contar quantas vezes eu me dediquei a um grupo, a um determinado grupo, a um determinado indivíduo, acreditando que o fruto ali seria abundante, investir tempo, às vezes anos, às vezes quase décadas, eu posso dizer isso, e no final não deu em nada. Você se sente muito frustrado. É como se você jogasse de fato pérolas aos porcos, o que é precioso aos cães. É como se fosse uma perda de tempo. No entanto, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, porque de vez em quando a semente que é boa cai numa terra produtiva. E aí aquele fruto específico, aquela terra que produz ali, aquela árvore que nasce, produz a 30, a 60 e a 100 por um. E isso redobra o seu ânimo. Mas eu quero dizer que era essa a sensação que o apóstolo Paulo estava tendo, né? Como a gente costuma dizer aqui, em Minas, ele estava dando murro na ponta de faca. É uma coisa que, quanto mais você faz, mais machuca. Era isso que o apóstolo Paulo estava sentindo. E ele diz aqui no versículo 13: essa é a terceira vez que eu estou indo aí ter com vocês, mas eu vou chegar até vocês e vou tratar. E ele diz, da boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, digo que os que outrora pecaram, e a todos mais que se outra vez for, não os pouparei. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não vai poupar? É porque, irmãos, existe algo na igreja que vai além desse cenário aqui, que a gente vive dentro da igreja presbiteriana, um cenário chamado disciplina eclesiástica. Ô Ruth, de modo algum você vai perder seu galardão. Deu um copo d'água a um justo, né? Vamos lá. Preste atenção no que eu vou dizer. Dentro da igreja presbiteriana, dentro da nação, existe algo chamado disciplina eclesiástica, que é aquela disciplina que acontece no conselho e tudo mais. Mas dentro da igreja de Cristo, existe a disciplina que vem, de fato, às vezes acompanhada dessa, e às vezes é a disciplina que vem do Senhor, e que Ele exerce o tempo todo sobre as nossas vidas. Calvino dizia que essa é uma das marcas verdadeiras da igreja. As marcas verdadeiras da igreja, a pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos, aquilo que significam, né? O batismo e a ceia, e também a disciplina. E a disciplina, irmãos, vinda do Senhor, ela é uma bênção para as nossas vidas, e ela é exercida. E preste atenção, na igreja de Cristo, a disciplina, ela nunca vai faltar, porque Ele corrige a sua igreja.
Lembra que o apóstolo Paulo teve que fazer lá na primeira carta, quando ele diz que havia no meio daquela igreja imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios havia. Havia um homem que estava tendo a coragem de dormir com a mulher do próprio pai, e que todo mundo estava sabendo, e ninguém era capaz de chegar para aquele indivíduo e dizer: para com isso, você não está vendo que isso é loucura? Você não está vendo que isso vai trazer morte para a sua vida? Aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele diz para os irmãos reunirem e entregarem aquele indivíduo a Satanás, para que o corpo fosse destruído, mas que o espírito fosse salvo. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está tratando com aquelas pessoas. Então preste atenção, quando você é alguém que deliberadamente escolhe agir de maneira errada, nem sempre você vai passar no tribunal eclesiástico, um conselho, por exemplo. Mas saiba que você jamais foge do tribunal de Deus. Dessa disciplina você não foge. E se você gosta de afrontar, como era aquela igreja, aqueles irmãos da igreja de Corinto, que estando errados, promovendo o que não era da vontade de Deus, que o apóstolo Paulo cita aqui, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumulto, aquele povo estava se devorando e não se arrependia. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu vou no meio de você, e como eu tenho certeza que Deus está comigo, eu quero dizer para vocês que eu não vou poupar vocês, eu vou pedir para que Deus os corrija. Nessa caminhada, eu já perdi também as contas de quantas vezes eu vi isso acontecer. De quantas vezes eu vi essa situação na igreja. Uma situação assim, onde a pessoa sabe que está errada, às vezes alguém já até falou com ela que está errada. Olha, não faça isso, isso vai ser contra o seu próximo, isso vai ser contra você, isso é destruição, mas a pessoa tema e insiste. Aí vem Deus, de maneira divina, Ele traz uma correção, uma disciplina, e conserta aquela pessoa, e muda a perspectiva daquela pessoa. É assim que acontece, irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo: se eu for no meio de vocês, eu não vou poupar vocês, pode ter certeza. E ele diz aqui, olha, versículo 4: porque de fato foi crucificado em fraqueza. Perdão, versículo 3: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque estavam dizendo: quem que é o apóstolo Paulo? Ele está dizendo: vocês estão duvidando que Cristo fala através da minha autoridade? Vocês vão perceber isso. Querido, lembra sempre de algo que Jesus disse. Jesus disse que quando Ele enviasse alguém, e alguém fosse em seu nome, quem recebesse aquela pessoa estaria recebendo Ele mesmo, não é? E quem não recebesse estaria negando a Ele também. Quem desse um copo d'água a um dos pequeninos que creem nele, e Ele disse: de maneira nenhuma vai perder o seu galardão. E Jesus mostra o tempo todo que ele não pode ser desassociado da sua igreja. É uma união mística. Cristo e a igreja são um. E o que Paulo está dizendo é: Cristo está em mim e fala ao meu respeito. Eu não estou brincando com vocês. A autoridade que Ele me deu, eu exerço, porque eu acredito que Ele está em mim. E vocês vão ver que Ele é poderoso. Ainda, versículo 4, ele diz, porque de fato, Ele foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com Ele para vós outros pelo poder de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que esse poder de Deus, que é manifestado por Cristo, ele não precisa ser manifestado. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que não ia poupar aqueles irmãos lá, que estavam errados. Você acha que o apóstolo Paulo precisava fazer um plano, como ele deveria agir com esses irmãos?
deixa eu ver como é que eu posso prejudicá-los, deixa eu ver como é que eu posso corrigi-los. Nada disso, meus irmãos. Essas coisas vêm de Deus. São naturais. Elas vão surgindo de maneira que é o próprio Deus que está fazendo por intermédio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não precisa programar nada. Ele cita aqui o fato que Jesus foi crucificado em fraqueza, que é uma imagem mais desanimadora, mais desprovida de poder do que essa. Imagina o Filho de Deus, ali todo ensanguentado, depois de ter recebido os açoites, depois de ter carregado o madeiro, depois de receber a coroa de espinhos, depois de passar várias horas sem comer. Eu acredito que Jesus, quando ele foi crucificado ali, junto com os malfeitores, ele já estava numa situação, estava desfalecendo, e ali crucificado, preso, transpassado por uma lança, humilhado. Olha essa imagem. O apóstolo Paulo diz, porque foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo não julga pelo homem que eu sou. Diz a história que o apóstolo Paulo era um homem desprovido de belezas. Sabiam disso? Diz que apesar do nome dele, Saulo, que vem da raiz Saul, que quer dizer grande, Saul em hebraico é grande, e o nome do apóstolo Paulo é Saulo, original, né? Depois foi mudado para Paulo. Saulo, assim como Saul, significa grande. Paulo, pequeno. Diz a história que Paulo era realmente pequeno, narigudo, de uma fala não muito alta, né? Não tinha uma voz muito agradável. São traços históricos que nós não temos como confirmar. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo não julguem pelo que eu aparento ser. Porque lembra que o Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive diante de Deus. E nós também, apesar de parecermos assim, ele diz, porque nós também somos fracos, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. No versículo 5 ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente vocês estão na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Eu acho interessante essa chamada do apóstolo Paulo, para que a igreja, ele diz aqui para a igreja, pensem em vocês mesmos, como vocês estão na fé, provai-vos a vós mesmos, vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? Por que o apóstolo Paulo está falando isso para aquela igreja? Lembra que ele acabou de dizer que o Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive para a glória de Deus, pelo poder de Deus, e que nós também somos fracos, mas vivemos pelo poder de Deus. Agora ele está chamando a igreja a pensar se ela está em Cristo. E para estar em Cristo, irmãos, é necessário que a gente admita que é fraco. Para estar com o Salvador, é necessário que eu admita que eu sou um perdido. Porque o Salvador só salva a ovelha que está perdida. Os sãos não precisam de médico. As que estão salvas, ele deixa ali no aprisco, estão salvas. Mas a que está perdida, ele vai atrás. E ele está perguntando, vocês não estão percebendo isso? Se não é que já estáis reprovados. Quando é que uma igreja, ela passa a estar reprovada nesse sentido? É exatamente quando ela perde a confiança no poder de Deus. E a igreja deve estar baseada totalmente, completamente no poder de Deus. E não no poder próprio, não na vaidade. O dia que a igreja confia em si mesma, ela está reprovada. Ela está a um passo da queda. Porque a soberba, segundo as Escrituras, precede a queda. E isso a igreja de Corinto tinha de sobra. Autoconfiança. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6,
Mas eu espero que reconheçais que não somos reprovados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele espera que aquela igreja se arrependa, enquanto é tempo. Sempre é tempo, irmãos. Eu gosto das cartas de João, né, que João descreveu ali, as cartas no Apocalipse. As cartas sendo dirigidas a 7 igrejas. Em uma das igrejas ele fala sobre a igreja ter perdido o primeiro amor. A igreja tinha tudo, mas havia perdido o principal, havia perdido o primeiro amor. E ele recomenda, Cristo ali recomenda a igreja para voltar, olhar aonde havia caído, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, senão a luz que havia nela seria retirada. Mas ainda era tempo de retorno. Sempre é tempo de retornar. A igreja sempre pode acordar, enquanto ela ainda tem luz. E aqui a fala do apóstolo Paulo é exatamente essa. Parece, irmãos, historicamente falando, que essa igreja não ouviu a recomendação de Paulo. Por quê? Tempos depois, o progresso do cristianismo nessa região, ele vai parar, e não há mais registro histórico do desenvolvimento cristão nessa região, em tempos antigos. Pode ser que essa igreja não tenha ouvido a recomendação. Mas ele diz aqui para a igreja, olha, eu gostaria que vocês reconhecessem que vocês não estão reprovados, vamos arrepender enquanto é tempo. E aí olha o que ele diz no versículo 7, ele diz, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Pastor, que negócio confuso, o que o apóstolo Paulo está falando aí, que não dá para a gente entender. Ele faz um jogo de palavras aqui, que eu quero explicar para os irmãos o que é que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, não é porque eu quero chegar aí e orar e punir vocês e ver que Deus está disciplinando vocês, corrigindo vocês, para que eu pareça aprovado. É o que ele está dizendo, olha, eu não quero chegar aí e orar e ver 2 ou 3 morrendo, 50 doentes, para que eu tenha razão e vocês dizem, olha como ele está aprovado. Ele está dizendo, não, eu estou orando para que nenhuma dessas coisas sejam necessárias. Eu estou orando para que vocês sejam corrigidos e que nada disso seja necessário. Ele diz, eu estou orando para que vocês se corrijam e comecem a fazer o bem, ainda que vocês continuem me vendo como errado, eu não importo com a aprovação. É isso que ele está dizendo aí no final. Ele diz, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Ele está dizendo, olha, podem continuar me tendo como reprovado, eu não importo com a aprovação de vocês, mas o meu interesse por vocês é genuíno, eu só quero que vocês façam bem. E você pode perceber que o apóstolo Paulo, mais de uma vez, ele vai afirmar isso nessa carta. Você pode ver aí o versículo 28, versículo 27 e 28 do capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, citando ali um pouco de tudo que ele passou, ele diz, olha, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O genuíno interesse do apóstolo Paulo era nas pessoas. Quando você vê aí o versículo 14 do capítulo 12, olha o que o apóstolo Paulo diz, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. O interesse desse pastor é de fato nas pessoas. Ele não está nem aí para a opinião, ele não está nem aí para o bem-estar dele, ele interessa-se
ele interessa que os seus filhos, que os filhos gerados na fé, conheçam a verdade e andem na verdade. Porque ele mesmo diz, olha no versículo 8, é um versículo que a gente precisa decorar, gravar. Ele diz, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se eu chegar aí e vocês estiverem fazendo tudo o que é certo, o que é que eu vou poder falar contra vocês? O que nós podemos contra a verdade? Nada, senão em favor da verdade. Quando lemos esse versículo, nós podemos lembrar de Jesus, que se intitulou como sendo a verdade, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O julgamento mais difícil até hoje, o tribunal mais complicado foi o de Cristo. Ninguém queria julgá-lo. Por quê? Porque ele é a verdade. E nós nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Havia condenação? Nenhum. Dolo nenhum foi encontrado nele. De modo que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se eu encontrar vocês andando na verdade, eu não posso nada contra a verdade, senão a favor dela. E assim a gente precisa pautar a nossa vida. Você já parou para pensar que muitas vezes nós não pautamos a nossa vida pela verdade, pautamos por outras coisas? Nós nos iramos contra o nosso irmão muitas vezes sem um justo motivo, não somos pautados pela verdade, simplesmente nos iramos contra ele. Agora, quando nós pautamos pela verdade, tentamos viver assim, nós chegamos à conclusão, olha, estão certos, olha, ele está certo, eu não posso contra isso, senão ir a favor, porque está certo. Quem dera se os homens, se a igreja se pautasse nesse princípio estabelecido aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vocês fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Está vendo? O apóstolo Paulo mais uma vez dá uma demonstração de humildade. Ele diz, eu não estou preocupado em parecer para vocês aí como o apóstolo de Cristo, que vai fazer descer fogo do céu e tudo mais. Não, eu não importo de ser o fraco, o pior dos apóstolos, como vocês muitas vezes consideram, não importa. Mas o meu interesse é que vocês sejam fortes, e é o que nós pedimos ao vosso aperfeiçoamento. Portanto, ele diz, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. O apóstolo Paulo tinha plena consciência de quem ele era. E ele sabia que o poder de Cristo repousava nele para edificação, mas se preciso for, ele poderia clamar ao Senhor, que é Senhor da igreja, e o Senhor da igreja também puniria aqueles que estavam atrapalhando a comunhão, aqueles que estavam perseguindo a igreja. Isso acontece, irmãos. A gente jamais deve lutar contra a verdade, lutar contra o bem. Nunca devemos ir contra os princípios que o próprio Cristo estabelece, sob pena de estarmos experimentando aquilo que a palavra de Deus diz que é horrível. Diz que horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Quando Deus corrige, não tem ninguém que diz assim, não doeu. Dói. E dói para valer. A correção dele é eficaz. E ele continua dizendo aqui, já caminhando para o final, eu acho maravilhoso o sentimento de fraternidade que o apóstolo Paulo tem. Porque o apóstolo Paulo, ele depois de tudo, toda humilhação,
ele não trata aquelas pessoas como qualquer. Ele tem um sentimento de irmãos. Irmãos. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus. Dando a impressão que por carta nós não vamos nos comunicar mais. Acabou. Agora é olho no olho. Ele dá algumas recomendações à igreja que servem para nós. Ele diz: aperfeiçoai-vos. E nessa ordem do apóstolo Paulo está embutido um sentimento de humildade. Quem é que se aperfeiçoa? Quem não se sente completo. Ele está dizendo: olhe para vocês mesmos, melhorem, melhorem. A vida do cristão só tem sentido, irmãos, se ele está em constante melhoria. A gente falou sobre reforma no último domingo. O princípio da reforma é esse: está sempre reformando, reformado e sempre se reformando, sempre se reformando, sempre se renovando. É a palavra da igreja: aperfeiçoai-vos, prossigam, não parem, consolai-vos. E ele escreve isso porque no meio daquele grupo da igreja de Corinto, haviam pessoas que estavam desconfortáveis com essa situação, estavam sofrendo por causa da situação da igreja. Essas brigas, essas intrigas, essas discussões, nem todo mundo gosta. E ele está dizendo: consolem uns aos outros, consolai-vos. Procurem ter a mesma opinião. Ele diz: sede do mesmo parecer. A gente precisa sempre estar buscando um pensamento em conjunto. Sede do mesmo parecer. Às vezes, irmãos, nós entramos em conflitos e tem situações que não dá para a gente poder concordar. Naquilo que não é essencial, cada um pode ficar com a sua opinião, não tem problema nenhum. Um gosta de blusa laranja, o outro gosta de blusa preta. Tem algum problema nisso? Não. Um gosta de melancia e o outro gosta de jabuticaba. Tem problema. Mas quanto às questões que são essenciais para a nossa vida, nós precisamos ter o mesmo parecer, entrar no acordo, para que possamos caminhar bem como igreja de Cristo. Viver em paz. Como é que a gente faz para viver em paz? Não procurando a guerra. Não procurando a guerra. Viver em paz. É a recomendação da palavra de Deus para nós. Quando depender de vós, porque às vezes não depende, tende paz com todos os homens. Porque essa é a vontade de Deus. Tende paz, busca a paz. Se encontrar alguém doido para brigar, foge da briga. Qual que é a razão da briga? Dá razão para a pessoa, não briga. Viver em paz. Porque se você fizer isso, o Deus de amor e de paz estará com vocês. É a promessa. E ele diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, que era um beijo cultural daquela época, não é adotado na nossa cultura. Naquela cultura lá é uma coisa muito comum o homem beijar o outro homem no rosto, a mulher beijar outra mulher no rosto. Ósculo santo. Na nossa cultura e agora está cotovelo, né? Ou distância. Não é mais, isso não é da nossa cultura, acho bom. Né? Ele diz: todos os santos vos saúdam. E aqui o apóstolo Paulo, para terminar, ele traz, esses dias um amigo meu me perguntou, falou assim: pastor, eu estou com muita dificuldade de acreditar na trindade, porque trindade não tem essa palavra na Bíblia, trindade. De fato, irmãos, não tem a palavra trindade nas Escrituras. Mas você pode deduzir que o Deus das Escrituras é um Deus trino. Trindade é apenas um nome que se dá a essa percepção teológica, né? Essa construção doutrinária feita pela teologia. Mas o Deus das Escrituras é o Deus trino.
E isso é mostrado pelo próprio Cristo, quando Ele mandou que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é mostrado pelos apóstolos, suas bênçãos. Não é importante a menção desse nome, entenderam? Não sei se vocês conseguiram entender. Por exemplo, na Bíblia também não há menção nenhuma hora de uma mulher tomando ceia. Mas por que as mulheres tomam ceia? Porque a gente deduz que é claro que em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher, e todos devem tomar. Então estou pegando isso para vocês, para mostrar que esses tipos de argumento, eles não se sustentam, né? Se você pegar alguém aí dizendo, a Trindade não está nas Escrituras, o que você tem que olhar é o espírito da revelação. E você vê aqui o apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos, olha, e ele diz isso aqui com gosto, para aquela igreja difícil, aquele povo difícil, ele dizia, olha, que o favor imerecido do Senhor Jesus esteja sobre vocês, irmãos, vocês precisam, eu preciso, vocês precisam, tomara que vocês tenham essa percepção, que esse favor imerecido de Jesus esteja sobre vocês, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, com todos vocês. Essa é a bênção apostólica que até hoje nós, pastores presbiterianos e de outras denominações, pedimos, porque nós somos como essa igreja, a igreja de Corinto. Nós precisamos da graça de Deus o tempo todo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito. Senão, nós vamos viver em confusão, em guerra, em briga e tudo mais. Aqui nós terminamos, então, o estudo da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma carta, as duas cartas que nós estudamos, nós vemos um pastor tratando a igreja pecadora, falha, mas tratando com amor, tratando com o desejo que eles se arrependam, mudem e deixem de lado as intrigas, as iras, as disputas e caminhem o caminho sobremodo excelente, que é o amor. Deus nos abençoe. Na quarta-feira que vem nós começamos um novo estudo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então, irmãos, orar. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Nós oramos aqui no início, vamos orar novamente pelo Enéas. Desde já vou pedir aos irmãos perdão por não ficar ali na porta. Não é Covid não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas eu estou meio resfriado. Não sei se é uma alergia, mas eu vou ficar um pouquinho aí distante dos irmãos hoje, para não correr o risco de você pegar essa alergia também. Senhor, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, a Deus, por aprendermos do Senhor Jesus. Quero pedir que o Senhor esteja aplicando essa palavra ao nosso coração. Ó Pai, que possamos, Senhor, aprender com o apóstolo Paulo. Como eu aprendi, Senhor, estudando essas cartas. Mais uma vez, muito obrigado, Pai. Foi edificante para mim. Eu, como pastor, preciso aprender muito com esse que imitou Jesus, com o apóstolo Paulo. Preciso aprender muito com ele, como ser amoroso, misericordioso, pacífico, manso, e ao mesmo tempo totalmente confiante no poder daquele que me daquele que me vocacionou, daquele que me chamou. Muito obrigado, Deus, por perceber o tempo todo o apóstolo Paulo lutando para que a igreja ande na verdade, caminhe na verdade, trilhe o caminho sobremodo excelente que é o amor. Que essa palavra, Senhor, essas cartas, a mensagem dessas cartas, seja fixada no coração dos irmãos, que eles possam sempre ter um interesse de ler, de estudar e de aprender cada dia mais o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. E mais uma vez nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção para a vida do nosso irmão, presbítero Enéas, que fará essa cirurgia amanhã. Que ele seja bem sucedido, meu Deus. Tenha misericórdia dele,
leve em paz, traga em segurança, e que tudo possa acontecer, Deus, para a tua honra e glória e louvor. Leve-nos em paz e nos dê um bom restante de semana, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.